Gostaria inicialmente de agradecer à comissão organizadora pelo convite e coube a mim falar sobre a fratura distal do húmero, com a pergunta: placas paralelas ou ortogonais? Esse é o meu conflito de interesses. E nessa apresentação nós teremos alguns objetivos do ponto de vista didático, tentando falar um pouquinho sobre a relevância dessa fratura, uma fratura que causa uma morbidade muito grande. A gente vai tentar apresentar algumas características de cada uma das montagens, seja em plano ortogonal ou paralelo, destacando, obviamente, que vantagens e desvantagens de cada método, e, obviamente, tentar trazer para vocês um pouquinho do que a literatura está apresentando no momento. Então, lembra que essa é uma fratura de aspecto bimodal, ou seja, aquela fratura que acontece no paciente jovem decorrente de um trauma de alta energia e no paciente idoso, geralmente decorrente de quedas da própria altura, num osso de qualidade ruim. Obviamente que a gente vai falar nessa apresentação daquelas fraturas intraarticulares ou daquelas fraturas extraarticulares com traço um pouco mais distal, de tal forma que a gente venha aplicar uma fixação com dupla placa. E obviamente que a incidência ela tem grande variação no mundo inteiro, mas gira em torno de 2% das fraturas na região distal do húmero. E essa fratura é uma fratura que a gente precisa ter uma atenção. Por quê? Porque é uma fratura que, se nós não tratarmos de maneira adequada, ela acaba causando uma grande morbidade para o paciente. E essa morbidade ela causa uma insatisfação do ponto de vista de resultado em torno de 30% dos nossos pacientes. E obviamente que nessa apresentação a gente não vai falar sobre aquela fratura multifragmentada, um osso osteoporótico, o famoso saco de ossos, que isso aí realmente hoje já tem um tratamento diferente, um pouco mais voltado para artroplastia de substituição. Essa região tem uma anatomia bastante peculiar, ela é formada por 3 colunas, uma coluna medial, uma coluna lateral e uma terceira coluna intercondilar transversa, como se nós estivéssemos segurando realmente o carretel, onde teremos a superfície articular que vai, obviamente, repousar o rádio e a una. E do ponto de vista vascular, a gente lembra também que existe uma artéria nutridora na região medial, uma artéria nutridora na região lateral, e existe uma artéria posterior ascendente que geralmente vai de posterior para anterior. A relevância disso é porque é geralmente onde nós colocamos a placa na região posterolateral. Em relação à classificação, nós temos várias classificações, a primeira delas, eu acho que todo mundo conhece, de Hirzeborough e Radan, a classificação de Júpiter e Meta, que leva em consideração realmente o traço, como se fosse aí uma classificação baseada em alguma letra, e aí chama atenção para aquelas fraturas realmente de um traço um pouco mais distal e que tenham uma coluna na região lateral ou medial muito baixa, ou seja, o traço ele é muito distal. A gente precisa reconhecer essa anatomia para poder saber onde nós vamos posicionar a placa, ancorar nossos parafusos de forma um pouco mais segura. E a classificação AO também é uma classificação muito utilizada, que realmente avalia um pouco mais a personalidade da fratura. A via de acesso, eu acho que aqui ninguém vai discutir, é uma via de acesso posterior. A questão é como nós vamos fazer a abordagem na superfície articular. Seria por uma via através do tríceps? Seria por uma via onde você faz a desinserção pura do tríceps? Seria por uma via onde você faz a desinserção do tríceps com o pedículo do anconeu? Em algumas situações, eu acho que talvez a mais utilizada por todos, que é aquela situação da osteotomia de Chevron. E, obviamente, que isso fica a critério de cada um dos colegas. E aí cabemos na nossa pergunta. E aí? A gente veio aqui para falar sobre placas ortogonais e paralelas. Qual seria a melhor montagem? Qual seria a característica de cada uma delas para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia? Muito bem. Então, a gente lembra que a via de acesso, basicamente, ela será uma via de acesso que vai depender do aprendizado, ou então do domínio de cada cirurgião. A gente lembra que na vascularização, aqui eu ressalto que a placa paralela, de repente, o posicionamento na parte lateral realmente evita algum dano naquele fragmento mais distal que pode vir a não evoluir com a consolidação. Em relação aos implantes, a gente obviamente pode aplicar implantes convencionais e implantes bloqueados. Em relação às placas ortogonais, na nossa realidade, muitas vezes de SUS, o que nós temos são as placas convencionais. E, obviamente, a gente tem que lembrar que, no paciente jovem, obviamente, nós teremos uma boa ancoragem do nosso parafuso no osso, mas requer modelagem. E essa modelagem precisa de uma atenção especial para que você não cause desvios secundários ou então que você realmente não posicione esse implante de maneira insuficiente. Em relação aos implantes das placas paralelas, muitas vezes são placas já com contorno anatômico, são placas pré-modeladas.
Então, isso facilita muito. Apesar de que alguns estudos na literatura, nessa revisão que eu fui fazer, eles realmente utilizam placas convencionais de forma paralela também. Então, é uma coisa que a gente vai discutir mais adiante. Em relação à placa medial, a gente lembra que é necessário modelar muito bem essa placa, tomar cuidado para não descê-la muito abaixo do epicôndilo, para que realmente não venha a causar algum tipo de atrito e, consequentemente, algum tipo de dano ao nervo ulnar. E, obviamente, que na placa, né, anatômica, ela já tem um contorno um pouco realizado, é fácil a adaptação. Mas é importante saber, mais uma vez, onde está o traço daquela fratura para que a direção da placa, do parafuso na placa bloqueada, né, realmente evite algumas regiões, por exemplo, como a fossa do olecranon. Em relação à placa lateral, né, a gente lembra que na configuração 90x90, a gente tem que tentar descer um pouco mais a placa, mas tomando cuidado para não causar nenhum tipo de impacto com os ossos do antebraço. E, geralmente, quando se coloca na região lateral, você, às vezes, dependendo do traço de fratura, consegue colocar 1 ou 2 parafusos que pode tornar a sua fixação insuficiente. Já nas placas paralelas, quando a gente tem implantes bloqueados, você tem uma configuração, uma confluência dos parafusos que, muitas vezes, confere uma estabilidade boa para o seu componente articular. Então, nessa apresentação, eu fui fazer uma revisão da literatura para a gente tentar entender qual seria o melhor método de fixação. Seriam realmente as placas ortogonais 90-90? Aqui a gente apresenta alguns dos artigos, não dá para citar todos eles numa apresentação de 10 minutos, né? Mas a gente vê que a quantidade de trabalhos hoje defendendo um pouco mais as placas paralelas é uma coisa que a gente vai vendo tanto do ponto de vista biomecânico quanto do ponto de vista, né, clínico. E alguns trabalhos, obviamente, que ainda defendem que os dois métodos eles são equivalentes. Eu procurei, dentro desses artigos, tentar levantar aqueles que têm uma relevância um pouco maior. Então, esse trabalho, eu acho que é um trabalho interessante, porque ele é do O'Driscoll, que foi quem reaviveu um pouco essa questão da placa lateral em 2005, e ele publicou esse trabalho em 2007. E, nesse trabalho, ele realmente fez um trabalho retrospectivo, né, basicamente aquelas fraturas mais distais e fraturas articulares, né, e ele observou que realmente, na avaliação clínica e na avaliação funcional, né, 27 excelentes ou bons resultados num grupo de 32 pacientes com esse método lateral. E aí ele explica num outro artigo, né, como é que se faz essa montagem. Ele vai fazendo como se fosse uma confluência, uma interdigitação dos parafusos, tanto da coluna medial quanto da coluna lateral, de tal forma que ele preserva a integridade daquele nosso arco transverso, ou seja, aquele nosso bloco epifisário. Muito bem. Aí eu fui fazer uma revisão mais recente, obviamente tentando trazer aquilo de mais atual. E a gente encontra esse artigo, que é, na verdade, uma meta-análise, um estudo de nível de evidência 1A, que ele mostra em 17 estudos biomecânicos. Vejam bem, biomecânicos, onde você tem realmente uma superioridade do ponto de vista axial, do ponto de vista torsional, quando as placas são utilizadas na configuração paralela. Isso é biomecânico. Aí eu fui buscar artigos que pudessem me trazer alguma reprodução da parte clínica. E esse é um trabalho, me desculpem, é apenas um abstract, porque eu não consigo ainda ler em chinês, e esse artigo só foi publicado em chinês, somente o abstract em inglês. Acredito que ele esteja sendo avaliado por alguma revista para fazer publicação em língua inglesa. Mas o fato é, ele faz uma revisão de todos os bancos de informações, onde ele encontra 284 pacientes, né, mais ou menos semelhantes os grupos, sem diferenças do ponto de vista de tempo cirúrgico, tempo de união, avaliação funcional, arco de movimento e os resultados bastante semelhantes, tanto na configuração ortogonal quanto paralela. A diferença é que nas placas paralelas ele evidenciou menor número de complicações como soltura de parafuso, posicionamento de implante e algumas outras características da anatomia regional. Esse é um trabalho um tanto quanto interessante porque, na verdade, ele só fez uma avaliação em pacientes com osso osteoporótico, ou seja, ele fez aquele osso de qualidade ruim, porém com montagem ortogonal. Só que aqui há um viés, né? Placas de estabilidade angular, com placas bloqueadas, porque o autor acredita que na superfície articular há a necessidade, mesmo com placa bloqueada, de se fazer a compressão interfragmentária. Então, realmente, ele parte para fazer a compressão, obviamente, naquelas fraturas onde o traço permite isso, e, obviamente, uma colocação de uma placa de estabilidade angular na região posterior.
Por fim, esse artigo, que é um artigo bastante interessante, cabe aqui até algumas críticas do ponto de vista de metodologia, ele se coloca como prospectivo randomizado, mas na verdade é uma série de casos prospectivos, onde ele fez uma análise de placas paralelas, só que a placa paralela nesse caso eram placas de reconstrução, ou seja, ele não utilizou implantes de ângulo fixo. E depois ele faz uma comparação com vários artigos clínicos, onde ele tem a montagem paralela tanto bloqueada quanto convencional, e ele encontra resultados bastante similares em relação à consolidação, a scores funcionais. E depois ele faz a mesma análise do resultado dele com artigos que publicaram resultados clínicos do ponto de vista, né, de montagem ortogonal. E que ele também encontra os resultados muito similares, ou seja, ele fez uma montagem com placas convencionais de reconstrução de 3,5, né, numa configuração paralela, confluindo os parafusos e obtendo bons resultados. Então, dessa forma, com essa avaliação, gostaria que os senhores levassem para casa dessa apresentação que, obviamente, né, o nosso tratamento vai depender muito da personalidade da nossa fratura. Lembrar que as fraturas mais distais necessitam, muitas das vezes, de uma estabilização melhor na superfície articular. Cuidado com essas fraturas onde você tem um traço na região lateral um pouco mais distal. Aqueles pacientes de osso de boa qualidade, eu acho que as duas formas de fixação, elas são possíveis, elas são viáveis com bons resultados. Biomecanicamente, as placas paralelas, elas resistem do ponto de vista axial e torsional, né? E no osso osteoporótico, eu acho que aí vale um pouco mais de bom senso, né? Lembrar que a gente pode colocar um pouco mais parafusos, as placas laterais bloqueadas, elas oferecem resultados superiores. Da mesma forma, nas fraturas multifragmentadas. E lembrar que as placas bloqueadas laterais, quando bem realizado o procedimento, também apresentam menor número de complicações. Muito obrigado pela atenção dos senhores.